Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bom, essa é a primeira aula do segundo módulo do curso Criar, Constelação Sistêmica Familiar e Empresarial. O tema do módulo deste vídeo, ele é muito importante e vocês vão perceber que todos os outros temas têm relação com esse tema em específico. O tema de hoje é pais e filhos. Para nós falarmos sobre pais e filhos, é importante que antes nós lembremos das três leis do amor, que é o pertencimento, compensação e ordem, tá? Então, para que nós possamos ter uma compreensão desse relacionamento pais e filhos, devemos primeiramente incluir, depois compensar e depois ordenar, né? Como que funciona isso? Eu devo lembrar que os meus pais, tanto o meu pai quanto a minha mãe, eles pertencem, eles fazem parte de mim, tá? E depois de incluir, eu vou compensar a vida que eu recebi dos meus pais. Como assim? Eu vou agradecer, eu vou fazer algo de bom com o que eu recebi, tá? E por fim, colocar a vida em ordem, ganhar dinheiro, prosperar, ser muito feliz, ser próspero e ser saudável, tá? Então é importante que nós sempre lembremos dessas três leis e elas se aplicam no relacionamento entre pais e filhos, tá? Então, gente, pais e filhos é um tema que é muito decisivo na vida de cada um de nós, tá? Então, para que nós possamos tomar as nossas decisões de forma leve e assertiva, é importante que nós tenhamos um relacionamento saudável com os nossos pais. E para ter um relacionamento saudável com os nossos pais, existem alguns aspectos que são importantes. Um aspecto que é importante é você tomar consciência, e Bert Hellinger nos traz isso, que nós somos 50% o nosso pai e 50% a nossa mãe. Tá? O que significa isso? Significa que você herdou 50% da vida do seu pai e 50% da sua mãe. Tá? Então, do seu pai você herdou bênçãos como ganhar dinheiro, ter força, ir bem no trabalho. E da sua mãe, o sucesso, o tempo, a prosperidade e a sua profissão. Então, já observe, se você tem dificuldade com a vida financeira, talvez existe alguma dificuldade em relação ao seu pai. Tá? Se você tem uma dificuldade com a sua profissão, é uma dificuldade com a sua mãe, provavelmente. Tá? E é claro, gente, que do nosso pai também nós herdamos as histórias, né? Então tem os nossos ancestrais paternos e da mãe os ancestrais maternos. Então, em consultório é muito comum eu perguntar assim, como é que é o seu relacionamento com o seu pai? A pessoa vem, por exemplo, com uma queixa, né? Ela fala assim, olha, eu tenho dificuldade com a minha vida financeira. E aí, eu pergunto como é que é o relacionamento com o pai dela, ela fala, com meu pai é tudo bem. Só que muitas vezes ela desconhece ou não sabe ou né, não contaram para ela que o relacionamento do pai dela com o vô foi muito difícil. E gente, a gente herda as histórias, é isso que eu quero dizer. Então muitas vezes o vovô e o papai tiveram um relacionamento muito desafiador. E muitas vezes os pais não contam pra gente, né? E muitas vezes a gente está na nossa vida e cheio de dúvidas em relação à profissão, o dinheiro, a gente não sabe muitas vezes administrar ou como ganhar, justamente porque na nossa história familiar, na história do papai, alguém teve conflito com o pai. E às vezes não é você e o seu pai, às vezes é o pai e o vovô. Pode ser também o vovô e o bisavô. Ou pode ser um ancestral lá da terceira, quarta, quinta geração. Tá? Então, dinheiro é pai? Sim. Só que é importante, e é aí que entra as constelações familiares, investigar qual foi o pai que foi excluído. Percebe? Eu tenho dificuldade com a mãe. Qual foi o ancestral materno, ou a sua mãe, ou a mãe da sua mãe, que sofreu na profissão, que perdeu a dignidade, tá? Então, além da cor do cabelo, dos olhos, da sua estatura,
você herdou as suas histórias, tá? Então é importante a gente ter consciência disso, tá? Tendo consciência disso, gente, é importante considerar que a vida só vai pra frente, ela só anda mesmo quando eu tomo os meus pais. E o que significa tomar os pais? Isso também é muito comum em consultório, em cursos e workshops. Pessoas que se dizem estar em paz com os pais, mas quando você faz algumas perguntas, você observa que no coração dessa pessoa, e aí, gente, não é só na mente, é no coração, algo está desajustado. E como que a gente sabe isso? Porque diante dos pais, gente, lembra da lei da ordem? Olha só esse cartaz. Você vai observar que o boneco é um boneco pequeno e que o boneco dos pais é um boneco maior, tá? Por quê? Nós somos pequenos diante dos pais. O que significa ser pequenos diante dos pais? Significa que diante do meu papai, diante da minha mamãe e diante da história que eles viveram, eu devo ser humilde. Eu devo humildade. Então, diante dos pais, eu não cobro. Diante dos pais, eu me curvo. Diante dos pais, eu recebo. Seja uma herança, seja dinheiro, seja uma falência. Seja o amor, seja o desamor. E você vai observar por que é tão difícil superar traumas. Porque muitas vezes nós vamos perdendo essa consciência. Porque quando nós vamos pegando idade, 10, 15, 20 anos, 25, nós nos tornamos adultos por fora, mas por dentro nós temos uma criança que muitas vezes sofreu com esse pai, com essa mãe. Tá? Então por isso que é muito importante tomar consciência. E por isso que é tão difícil superar, por exemplo, abusos, esse é um exemplo, né? Ou a falta que um pai ou uma mãe fez, porque nós vamos perdendo a condição da humildade. E eu diria que esse vídeo, e talvez até esse módulo, se resume a essa palavra, humildade. Então vamos imaginar que eu tenho dificuldade na minha profissão. E quando eu vou olhar para a história do meu pai, para a história da minha mãe, eu observo que os meus pais tiveram dificuldade na vida escolar. E eles passaram... Por quê? Porque talvez os meus avós não tiveram como ir para a escola. E eu tenho dificuldade na minha profissão. Qual que é o meu dever diante do meu pai e da minha mãe? Eu preciso tomar essa história. Não adianta eu reclamar. A minha profissão não me paga. O fulano lá me passou para trás. Talvez você vai ter que aprender algo a mais. Mas eu já estudei. Só que às vezes o seu pai, sua mãe não tiveram as oportunidades que você teve. E aí que nós devemos ser humildes e crescer diante desse desafio. Porque muitas pessoas quando começam a estudar, começam a se dar bem. Porque às vezes o vô, a avó, não teve a oportunidade de aprender a ler e escrever a língua escrita. Um exemplo, percebe? Então, diante dos pais, gente, humildade. Eu não posso devolver a vida que eu recebi. Olha, pai, mãe, muito obrigado pela minha vida, eu vou devolver. A única coisa que eu consigo fazer é passar a vida adiante. A única coisa que eu consigo fazer é aperfeiçoar o que eu recebi. Né? E o estudo é uma oportunidade, a profissão, os aprendizados, né? O autoconhecimento, fazer terapias. Percebe? Então é muito importante que eu tome os pais. Né? Existem pessoas que tomam os pais e se tornam professores, verdadeiros mestres no que fazem. E são muito bem-sucedidos. E isso não tem a ver se eu ganho milhões ou se eu não ganho milhões. Se eu sou milionário, bilionário ou se eu não tenho tanto dinheiro. Tem a ver com a vida, tem a ver com o vínculo que eu tenho com os meus pais. Porque eu recebo a vida e recebo a educação, a língua, os ensinamentos e recebo também o sofrimento que foi para que minha vida, para que a vida chegasse até mim e para que minha vida vá adiante. Percebe? E se você for observar, você é 50% pai, 50% mãe. Os seus pais também são 50% pai, 50% mãe. Os seus avós da mesma forma. Então, todos os pais do mundo tiveram um pai e uma mãe. Talvez perderam os pais quando eram pequenos, ficaram órfãos. Então, existe sofrimento também. Mas
Todos nós somos iguais, percebe? Por isso, humildade. Isso é uma moeda que a gente recebe da nossa ancestralidade. Porque muitas vezes você acha que está sofrendo, quando você vai investigar a história de um avô, você vai observar que o teu sofrimento é bem pequeno perante o sofrimento dele. Entende? Então, o relacionamento pais e filhos, gente, é tomar os pais, é crescer diante dos desafios. É você ter a coragem de olhar, sem julgamento, sem dizer, nossa, meu pai errou, a minha mãe falhou. Não, eu olho para a história tal qual ela é. Percebe, gente? Tal qual ela é. Eu não mudo isso. Né? Então, muitas pessoas que sofrem, parece, a sensação que dá quando elas estão se queixando, que elas gostariam que ela tivesse outros pais. Né? Que os pais delas fossem modificados. Gente, isso é brigar com a sua natureza. Tá? Percebe? E uma das formas de tomar os pais é você, dentro de si, você compreender que 50% é o seu pai e 50% é a sua mãe. Então tome muito cuidado, né? Uma das maneiras da gente não tomar os pais é você, por exemplo, achar que sua mãe foi a pessoa assim, mais importante da sua vida. Cuidado, o seu pai também foi importante. Entende? Então muitas vezes nós excluímos justamente de forma cega, com um amor infantil. Ai, minha mãe é tudo para mim. E o seu pai? Também faz parte. Ou o meu pai sim que é meu amigo, o meu pai sim que é meu parceiro, a minha mãe é muito difícil. Tome cuidado. 50% pai, 50% mãe. Percebe? Então, através dessa compreensão, tanto o meu pai quanto minha mãe, e aí observe que tem algo também profundo, tanto o meu masculino quanto o meu feminino, eles têm lugares iguais dentro de mim. Tem a mesma proporção. E aí eu consigo viver de forma equilibrada. Tá? Então, muitas pessoas falam, nossa, meu pai foi muito ruim com a minha mãe. Cuidado com as histórias que você conta sobre você. Percebe? Então, gente, a dica desse primeiro vídeo, do segundo módulo, é você tomar os pais, olhar para a história dos seus pais, né? Observe a profissão do seu pai, a profissão da sua mãe, as dificuldades que eles passaram. Às vezes a mente quer pegar só a parte boa, né? E às vezes perde o completo, perde a essência, perde a sua natureza. Então, quando olhar para os pais sem julgamento, você vai observar o quanto que a vida ela pode ser leve quando você olha com amor. Não amor cego de, eu amo, eu amo. Não, amor consciente. Quando você tem consciência de quem é o seu pai e sua mãe. E ter consciência é observar as histórias. Percebe? E aí você vai observar que você tem tarefas. Que muitas vezes você vai ter que auxiliar o seu pai. Seu pai teve dificuldade na profissão, talvez você vai ter que estudar um pouco mais. Sua mãe teve dificuldade com algum sintoma, talvez você vai ter que cuidar da sua saúde. Talvez você vai ter que cuidar com a diabetes. Talvez você vai ter que cuidar com a falência que o seu pai ou o seu avô teve. Você vai ter que aprender a cuidar do seu dinheiro. Isso é honrar. Diante dos pais, humildade. E aí eu consigo honrar. E outro aspecto importante, gente, é observar que irmão que você é. Você é o primeiro? Você é o segundo? Você é o terceiro? Por quê? Porque cada irmão tem a sua tarefa. Primeiro irmão, segundo irmão, terceiro irmão. O primeiro irmão geralmente é o que carrega os pais, que pega um pouquinho mais da história para poder resolver. Né? Aí o segundo geralmente ele tem um pouco mais de facilidade na profissão e o terceiro ele tem mais facilidade para se relacionar, por exemplo. Né? É claro que todos devemos ajudar a resolver os problemas familiares, né, de forma consciente, mas se você não sabe que lugar que você vai ter dificuldade em tomar os seus pais. Eu sou o primeiro irmão, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Quando eu sei o meu lugar dentro do meu sistema, eu entro em harmonia com a história dos meus pais. E você vai observar nas famílias que eram numerosas, como os irmãos uns ajudavam os outros. Por quê? Porque eles sabiam que se eu não ocupasse o meu lugar, eu não ia ajudar o meu pai, por exemplo, a criar os meus irmãos. Isso hoje talvez não seja tão comum.
Mas isso mostra muito que o lugar onde você ocupa no seu sistema é muito importante para você tomar os pais, para você fazer a sua tarefa de existência, a sua tarefa de vida. Percebe? A minha, uma delas foi se tornar terapeuta. Né? Quando eu entendi, foi muito tranquilo tomar essa decisão. Tive dificuldades, sim, tive que me empenhar bastante, mas eu, sabe quando você tem certeza de que, ó, é isso que eu preciso fazer? Fazendo isso, eu vou ajudar a minha família, né? Me tornando um terapeuta, sendo feliz e saudável no que eu faço, com prosperidade, e vou ajudar as outras pessoas, tá? Esse é um pequeno exemplo de tomar os pais. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e até o próximo vídeo.